Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muito bem-vindos. Esse pessoal conecta, o Facebook está aí com alguns probleminhas. Tô tentando aqui, acho que agora deu certo a conexão, mas eu não estava conseguindo ficar online aqui. Parece que o Facebook tá tendo uns problemas aí na plataforma, né? Não estava conseguindo ficar online, mas conseguimos. Estamos aí, firmes e fortes. Vamos sendo todos muitíssimos bem-vindos. Aqui, vamos ver. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. O pessoal já tá aí se conectando. Deixa eu ver se eu tô. Vai certinho. Geralmente eu faço a transmissão aqui pelo computador, mas hoje não consegui, estou pelo celular. Mas vamos lá, né? O importante é conseguirmos. Adailton, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal vai entrando. Se eu consigo colocar aqui para ver os comentários de vocês. Deis, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Adailton, boa noite. Airan, boa noite. Elza, boa noite, minha querida amiga. Hilda, beleza, amiga? Esse Facebook hoje, viu? Nossa, já tava aqui, falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Mas conseguimos, estamos aí. Pessoal que tá entrando, ó, firmes e fortes aqui no Vinha de Luz. Hoje o capítulo 18. Capítulo, olha, gente, que pra mim foi um puxão de orelha bem puxado. Décio, boa noite, seu Décio. Um beijo para minha amiga Rosana. Valquíria, boa noite. Seja bem-vinda. Denise Loureiro, minha amiga querida, seja bem-vinda. Turma que tá entrando aí, já dando um oizinho, ó. Lembrar de pegar a aguinha pra gente fazer a fluidificação na hora do passe. Mostrei já aqui, mas quem quiser acompanhar a leitura com o livro Vinha de Luz. Hoje é o capítulo 18. Capítulo de puxão de orelha. Drica Torres, boa noite, seja bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. E na Bíblia, quem quiser ver lá no Novo Testamento, tá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então, lá em cima na Bíblia, lá no cantinho de cima da página vai estar escrito Mateus, número grande 6, capítulo, número pequenininho, que é o versículo 33, tá bom? Acompanhar com a Bíblia, fique à vontade. Pessoal, podem colocar aí nos comentários os nomes para as vibrações, sempre colocando se é encarnado ou desencarnado. Também pode colocar o nome dos bichinhos de estimação aí para as vibrações. Renata, não quero colocar aqui no comentário, né? Não tem gente, enfim, pode ser muitos os problemas. Coloca no papelzinho à parte, também é válido, tá, pessoal? E, eu vou colocar o nome aqui no papelzinho à parte, mas manda um oizinho aqui para essa que vos fala, né? Manda um oizinho para mim, um coraçãozinho, uma estrelinha, né? Por quê? Quando vocês dão um joinha, que vocês mandam um coraçãozinho que a gente conversa aqui, vocês no bate-papo, eu aqui, o Facebook entende que é um vídeo bacana e aí ele distribui para mais pessoas, tá? E por que a gente quer que distribui para mais pessoas? Porque queremos que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho e à doutrina espírita, certo? Muito bem. Boa noite, Ismainha do meu coração. Que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Recadinhos da nossa casa, rapidinho, né? Que daqui a pouquinho, falta 3 minutos para a gente começar o estudo.
Nossa casa, então, está atendendo terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e até este domingo nós vamos atender às 9, às 10 e às 11, né? Como eu tenho comentado com vocês desde a outra live. Nós vamos voltar com um tratamento espiritual com um pouquinho mais demorado, então a gente vai tirar um horário, porque eram 3 horários de 1 hora cada um. Agora vão ser 2 horários de 1h30 cada um para dar tempo de atender todo mundo, tá? Mas aí, como eu disse, a gente vai avisando aqui na live para vocês quando mudou, no WhatsApp, no Face, tá bom? Joelma, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Nossa casa, pessoal, sempre lembra que vocês temos lá o nosso bazar. Quem puder doar alguma coisa pra gente vender no bazar ou pra gente fazer a doação. Quem quiser comprar alguma coisa lá no bazar para nos ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? É a renda do bazar que mantém a casa aberta e funcionando, né? Porque para a casa funcionar a gente paga aluguel, água, luz, telefone, internet, manutenção, né, gente? Que toda casa tem manutenção. Nós mudamos recentemente, então ainda fazem 9 meses, né? Que a gente mudou em janeiro. Então ainda tem bastante coisa para ajeitar. A gente já ajeitou muita coisa, mas ainda tem coisinhas pra gente ajeitar lá na nossa casinha, tá? Então quem puder ajudar. E dia 8 de outubro teremos nossa feijoada. Quem puder participar, comprando ou doando alguma coisa para o preparo, também é muito bem-vinda a ajuda de todos, certo? Último recadinho para a gente começar o nosso estudo é da cesta básica, né, pessoal? A gente atende aí mais de 30 famílias por mês, famílias de pessoas que nós assistimos de perto, pessoas que frequentam a nossa casa, né? Famílias que necessitam e que frequentam a nossa casa. Então a gente conhece as famílias. Então quem puder nos ajudar nessa empreita aí da cesta básica, também aceitamos ajuda, certo? Boa noite, Sueli, minha linda. Que bom ter você aqui. Boa noite, José Nilson. Seja bem-vindo. Marilene, boa noite. Eric, Meire, boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Turma, 20h30, vamos começar o estudo dessa noite e no final a gente bate mais um papinho. Mas durante o estudo, aquele joinha, aquele coraçãozinho, aquele compartilhamento, tá bom? Quem puder, ficamos muito agradecidos. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos amigos do plano espiritual, rogando a presença, que eles nos auxiliem com o entendimento da lição, que eles nos auxiliem com os nossos tratamentos de saúde, nossos tratamentos emocionais. Rogamos também que os irmãos da espiritualidade, os nossos mentores em particular, nos auxiliem na nossa reforma íntima, na nossa melhora diária. E assim, envolvidos de muito amor e com a permissão do Mestre Maior, vamos dar início a mais uma noite de estudos no livro Vinha de Luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Coisa boa é orar, né, pessoal? Nossa, fazer oração é bom demais. Vou só dar um golinho aqui, molhando as palavras, né? Pra gente começar o estudo. Gente, o estudo de hoje, depois vocês me digam aí nos comentários. Para mim foi um puxão de orelha tão grande, porque eu confesso para vocês que eu cometo ainda muito esta falha que nós vamos falar na lição de hoje. Vamos lá. Então é a lição número 18. A lição chama Ouçamos Atentos. Gente, olha, depois vocês falam para mim foi uma puxada de orelha grandona, viu? O Emmanuel vai refletir conosco sobre o seguinte versículo, né? O versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem disse isso foi Jesus e quem anotou isso foi Mateus. Então, o que é isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a gente buscar o que é certo, não o que a gente acha que é certo, né? E eu falei para vocês que é um puxão de orelha, que eu me considerei puxada a orelha, porque eu sou teimosa que
só uma coisa, viu, gente? Eu não sei vocês, mas eu sou teimosa quando eu cismo com uma coisa, quando eu acho que é aquilo, mas é difícil de me convencer, viu? Não é fácil. Então, eu tenho muita dificuldade em ser convencida. Então, essa lição aqui, ela me fez refletir muito sobre as minhas próprias atitudes, né? E ele fala assim, ó: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Por isso que eu disse que para mim foi uma super puxada de orelha, porque eu confesso aqui que eu tenho muita dificuldade, né? Quando ele tá falando aqui as palavras bússola do coração, o que é uma bússola, né, pessoal? Quem nunca viu uma bússola, coloquem aí no Google, mas eu acredito que todo mundo pelo menos já ouviu falar. Bússola é um instrumentozinho ali que tem um ímã que mostra a direção. Então, quem que usa bússola? Quem anda aí no meio da floresta, dos matos, no mar, né? O pessoal usa a bússola para se guiar. Então, a bússola funciona ali um mecanismo magnético que aponta onde está os norte, sul, os meridianos. Acho que não é meridianos que chama, né, pessoal? Agora esqueci o nome. Mas, enfim, a bússola nos mostra a direção. A bússola do coração, a gente deveria ajustar ela com as palavras do Evangelho, mas mesmo a gente tendo a palavra do Evangelho, não é fácil a gente trazer esse equilíbrio, como eu falei para vocês, né? A gente sabe e reconhece isso. Tem um bichinho que voa. Aí, o Emmanuel continua assim, ó: recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Então, o que ele está falando aqui nesse trecho? Que a gente, quando a gente tá com um problema, geralmente a gente apela pra fé, né? Ai, vou pedir pra Deus, aí quando eu tô com um problema, eu não saio do centro espírita, faço o meu evangelho no lar bonitinho, e né, vou indo. Só que tudo isso que eu tô fazendo, eu tô buscando o quê? Uma solução rápida no meu problema e conveniente para mim. Não me importa se aquilo vai prejudicar ou não o outro, não me importa se eu vou deixar o outro triste ou não, o importante é que eu quero resolver o meu problema rápido. E aí, quando eu resolvo o meu problema, eu abandono todas as minhas boas práticas. E aí que é o momento de eu parar e analisar. Se isso aqui tá me fazendo tão bem, se eu estou melhorando nesse caminho, apesar das dificuldades, por que toda hora eu desvio dele? Não é? Olha, não é um puxão de orelha. Eu não falei pra vocês que era? Pra mim foi um super puxão de orelha, né? Por isso que ele fala, o nome da lição é ouçamos atentos, né? Porque a gente faz isso. É muito natural a gente ter esse tipo de conduta, mas a gente precisa parar, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio. E nós também, como eu falei para vocês, né? Um outro puxão de orelha que essa lição me dá, essa questão da gente querer que o outro concorde com a gente a qualquer custo. Eu já melhorei um pouco, sabe, turma? Mas eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade em aceitar a opinião do outro. E a gente não pode ser assim. A gente tem que ter calma e paciência e ouvir o que o outro tem para falar. Porque muitas vezes vem muitos aprendizados dali. E eu sou uma pessoa, como vocês veem aqui na live, né? Eu falo demais. Então, sempre eu tô querendo atropelar e falar muito. Então, uma lição para mim, principalmente, de buscar ouvir mais atentamente as coisas, as outras pessoas, né? E a gente também tem aquele pré-julgamento. Ah, por exemplo, tô espírita agora, né? Sou espírita nessa encarnação. Ah, os evangélicos não tem nada de bom para falar para mim.
Ah, os católicos não tem nada de bom para falar para mim, então eu fico extremista. Isso também a gente não pode. Mesmo porque aqui, por exemplo, nas vibrações, a gente sempre não vibra pela união das religiões. Então, se a gente quer se unir em nome de Deus, queremos todos ser irmãos, a gente tem que parar com esses radicalismos, não é verdade? Se eu começo a ouvir melhor o que o outro tem, mais atento a dizer, não importa a religião dele, ele com certeza tem algo sempre a me ensinar. Mesmo que o ensinamento seja como não fazer determinada coisa, tá? Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Então a gente ainda tem mais esta pequena petulância, né? Eu quero ser o queridinho de Deus, querendo passar por cima até de Jesus, né? É de hoje, Regina, isso mesmo. Estamos aqui ao vivo às 13/9, às 20h38. Você tá na live certinha. Então a gente também tem que começar a exercer esse tipo de humildade, né, pessoal? De ouvir, de aprender, de estar atento, né? Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Então, o que ele está falando, né? Lembrando a gente que nós estamos encarnados, mas que a nossa vida é limitada, que um dia o nosso corpo físico vai deixar, o nosso espírito vai deixar nosso corpo físico, como que diz? Nosso corpo físico vai deixar de existir, o nosso espírito não. Então, nós precisamos ter esta consciência, tá? E quando ele fala aqui que a vida burilará, buril, pessoal, é uma ferramenta que o ourives, né? Aquela pessoa que faz joias, que lapida pedras, né? O joalheiro, que se diz assim, usa para lapidar pedra, joias, essas peças. Então, quando ele fala dessa questão, ele está falando assim, que as experiências da nossa vida é que vão deixar a gente melhor, igual o buril deixa a pedra ali melhor, mais bonita, a joia ali mais bonita, os nossos problemas, os nossos enfrentamentos, as nossas vivências, né? Não só os problemas, vamos usar essa palavra vivência, porque tudo que a gente vive, momentos alegres, momentos tristes, dificuldades, facilidades, fazem parte do nosso burilamento. O que é? Ficar mais bonitinho, mais arrumadinho, né? Lutaremos, sofremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Sem dúvida, né, pessoal? Esses desafios, essas vivências que são a nossa ferramenta, né? O nosso buril. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, se a gente realmente não for ter não ficar preso naquela fé cega, no nosso egoísmo, só eu que tô certo, só minha religião que tá certa, só eu sei o que é certo. Se a gente sair disso, se a gente ouvir com atenção tanto as palavras do evangelho, tanto que as pessoas têm a nos dizer, se a gente for atento ao aprendizado, nós vamos ficar menos tempo no burilamento, né? Menos tempo sofrendo ali golpes do buril para ficar bonitinha, de ficar bonitinho mais rápido, certo? Então a lição de hoje, eu comecei aqui falando com vocês que foi uma lição principalmente para mim, porque a gente enfrenta mesmo essa dificuldade. É difícil aceitar a opinião do outro quando a gente tem nossas convicções, né? É difícil a gente ter paciência para ouvir o outro. Não é todo mundo não que tem paciência para ouvir o outro, e quem não tem
tem que começar a desenvolver essa virtude. Também o que ele fala aqui, né, é que nós ainda somos imperfeitos, nós ainda somos aquela pedra bruta, e nós temos que reconhecer isso, tá? E aí quando a gente reconhece isso, desculpe, a gente vai melhorando mais rápido também, tá? Essa questão, ela não é fácil, e eu falei do puxão de orelha, porque nós precisamos lapidar aí as nossas vaidades, né, pessoal? A gente é muito vaidoso no sentido de, ai, eu sei tudo. E sabe o que eu noto nas pessoas, e em mim também, né? A gente vai observando, ou a pessoa é de mais ou de menos, que também é uma questão que ele fala aqui do equilíbrio, né? Ou a pessoa é de mais, eu sei de tudo, eu consigo tudo, eu ensino tudo, sou a rainha da cocada preta, né? O rei da cocada preta, como a gente brinca. Ou as pessoas falam, não, eu não sei de nada, eu não sirvo para nada. Também é ruim, né? A pessoa saber de mais é ruim e a pessoa saber de menos é ruim. Então, nós precisamos buscar este equilíbrio. Falar, aprender o momento certo de falar, aprender a ouvir. E eu já falei em outras lives aqui, isso é uma coisa muito certa, né? Boca a gente só tem uma para falar, mas olhos e ouvidos a gente tem dois. Então, para a gente prestar mais atenção. E aí a gente, vou até usar aqui o exemplo dele, né? E que a gente use a nossa mente, o nosso conhecimento para burilar as nossas palavras. Então, a gente não sai falando qualquer coisa, de qualquer jeito e querendo impor nossas verdades, tá? Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente vai estudando, vai se burilando aí, né? Através dos estudos, como ele fala aqui, e a gente vai se controlando melhor. Quando eu descobri a doutrina espírita, que eu comecei a estudar, eu não queria falar de outra coisa. E aí também é ruim. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. É muito bom falar de Jesus, é muito bom falar da doutrina espírita, mas se a gente também só tiver esse assunto, também a gente acaba ficando cansativo. Então nós temos que buscar, vai ter um momento certo de falar de Jesus, da doutrina espírita, vai ter um momento certo de ouvir o outro. Às vezes o outro tá tão necessitado de falar, só ali um ouvido, só tudo bem, eu te entendo, né? Eu te compreendo. E vai ter um momento certo da gente falar de coisas da vida que fazem parte do cotidiano, dos nossos gostar, do nosso gosto, do nosso desgosto, da nossa alegria, da nossa tristeza, né? Não podemos ser radicais. Então, vamos ouvir sempre com atenção as palavras do Cristo, e as palavras do Cristo de hoje aqui, no entendimento que eu trago para vocês através do Emmanuel, é que a gente busque ouvir com atenção, que a gente busque aprender mais e não querer aí ficar impondo, né, as nossas verdades para os outros, certo? Hoje a lição era até mais curtinha, mas nem vou me esticar muito para a gente não ficar cansativo, mas a questão é para a gente pensar muito mesmo, né? Quem que eu sou, o que eu falo, o que eu aprendo, e aí fica com o exemplo aqui do Emmanuel. Vamos usar as palavras de Jesus como o buril, né? Para podermos ficar aí bem lindinhos e lustrosos, igual um diamante que passa pelo buril, certo? Muito bem. Eu convido agora todos vocês a fazermos juntos as vibrações, tá? Então, quem não colocou o nomezinho ainda na vibração, ou aqui na live, ou no papelzinho do lado, e quem ainda não pegou a aguinha, eu tô tomando essa aqui, mas eu tô com outra aqui, ó. Quem não pegou a aguinha também é um momento. Vamos lá, o momento da vibração também, pessoal, é um momento que, se vocês puderem buscar, né, um local com mais silêncio, ou abaixar um som, alguma coisa que tiver aí do lado, a gente buscar esse momento de introspecção e de doação mesmo de energia, tá? Então vamos juntos, vibrando muito amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual. Vamos vibrar
para os nossos irmãos que estão renascendo, reencarnando no planeta, que eles recebam todo o nosso amor, a nossa força, a nossa perseverança. Vamos vibrar muito amor, saúde e perseverança a todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, que eles recebam nossas vibrações. Vamos vibrar pelos idosos, em especial por aqueles que se encontram em asilos, em condição de rua, ou muitas vezes ali, apartados dentro da própria casa, sozinhos, abandonados, que eles recebam o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, em especial por aquelas que se encontram sem um lar, nos orfanatos, nas ruas perdidas, que elas recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar muito amor pelos jovens, em especial sempre por aqueles que se encontram perdidos, deprimidos, tristes no mundo das drogas, que eles recebam todo o nosso amor e que eles possam encontrar um caminho melhor. Vamos vibrar muito amor por todos os dirigentes espirituais, dirigentes religiosos, dirigentes políticos, que eles recebam o nosso amor e que possam cuidar melhor daqueles que estão sob sua tutela. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela união de todas as religiões. Vamos também nesse momento vibrar muito amor, saúde, compreensão, perdão a todos os nomes apresentados na live de hoje. Que cada um receba a vibração que estiver necessitando nesse instante. Vamos vibrar por aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos. Vamos vibrar muito amor, alegria e saúde pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Neste momento, rogamos a permissão do Mestre Jesus para vibrarmos muito amor, saúde e fortalecimento a nós mesmos. E assim rogamos que a equipe espiritual já presente em nossos lares possam nesse momento nos fazer o tratamento espiritual, nos acalmando, nos tranquilizando, aliviando as nossas dores, aliviando as nossas angústias, aliviando o nosso pensamento, que sejamos todos envolvidos em uma vibração muito forte pelo plano espiritual de compreensão, que possamos sentir já o alívio das dores, das angústias, que possamos já começar a ver com clareza qual o melhor caminho a ser seguido. Rogamos também que os amigos espirituais que nesse momento acabaram de nos atender, que eles possam deixar na nossa água o remédio que necessitamos, calmantes, fluidos benéficos, que todos possam ser deixados na nossa água neste momento. E assim agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos, a Jesus pelo seu evangelho, por ser nosso governador planetário, por ser nosso mestre e nosso guia. Obrigado por estar conosco. Vamos também agradecendo a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício e todos os amigos espirituais que nos auxiliam com tratamento espiritual, que nos auxiliam com o entendimento da lição. Vamos também nesse momento rogando que na próxima quinta-feira possamos estar aqui unidos novamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que coisa boa. Ai, é muito bom, né? Fazer uma prece. É muito bom. Vamos ver quem mandou recadinhos aqui. Quanta gente, coisa boa. A Dei, José Nilson, Maria do Carmo, Regina Mobará, a Elza, Denise Loureiro, Carminha, Valquíria, pessoal falando que não recebeu a notificação. Gente, hoje o Facebook tava com um monte de problema, viu? Acho que por isso que ele não notificou. Mas o Facebook hoje deu uma dor de cabeça danada aí. Vamos ver quem mais. Ana Pereira dos Santos. Sueli Valeriano, minha flor, um beijo no seu coração. Su José Nilson.
Airam, boa noite, gratidão. Regina Mubarak, assim seja, gratidão. José Nilson, gratidão, ótimo descanso. Gratidão de Mari, gratidão minha amiga, boa noite. Turma, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, fazendo esse esforço da gente juntos aí, um pouquinho cada dia, pegar um trechinho do Evangelho e refletirmos sobre ele. Muito obrigada de coração. Até a próxima. Jesus abençoe.